Sejam bem-vindos ao Papo do Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da Web Silos, host do Papo do Armazém, e estamos hoje aqui no nosso armazém da Web Silos Park. Primeira gravação. Vamos lá. Passou um filme rapidinho na cabeça agora. Primeira gravação aqui no nosso armazém e já estou emocionado antes de começar a prosa aqui, né, tia? Que foi puxado o negócio até nós chegar aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo do Armazém e estamos com nossos parceiros e quase toda a equipe aqui da Web Silos presente, gravando diretamente do nosso armazém. Quem quiser nos assistir pelo Spotify, pelo YouTube, é só acessar e ver os vídeos, assim já conhece como é que está o nosso armazém antes de chegar aos equipamentos. E estamos aqui com a turma da Torres, Agriaço, Cicloar, Granelita, PMF Canvas e toda a nossa equipe e convidados dos parceiros aqui em conjunto. Hoje foi um dia muito especial, demos um pontapé inicial, né, na parceria com todos os parceiros até a data de hoje, que vão levar o nome, né, da pós-colheita de grãos agora de uma forma mais posicionada, uma forma mais interativa, que a gente consegue conversar com o campo, né, com as unidades de grãos, seja cooperação, diretor, CEOs, com um propósito: colocar a pós-colheita no lugar dela, que é no topo. Chega da pós-colheita de grãos, que era, apesar de ser a base da estrutura econômica das empresas que atuam nessa área, às vezes ficava muito lá para trás e ainda está. E eu fico feliz que os proprietários das empresas estão vendo agora as pessoas que estão por trás disso tudo. Não é só um equipamento que nós vamos atuar dentro da empresa, como que a gente consegue ajudar cada uma delas. E esse grande propósito que a gente está aqui hoje reunido, e vamos falar hoje o que dentre as empresas que estão aqui hoje no lançamento da marca Web Silos Park, o que cada um imagina daqui para frente do setor de pós-colheita e como que nós vamos, né, na opinião de cada um, fazer a diferença. Então nós vamos rodar a mesa aqui agora, dando um alô para cada um do time, e temos convidados especiais também junto com a gente. Já vamos falar quem são. Cássio, seja bem-vindo, representando a Torres, que parceiraça nossa aqui já desde o início, que vamos fazer um grande trabalho pela frente. Seja bem-vindo. Show. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. A gente está imensamente honrado de poder estar aqui, poder fazer parte da escola e poder fazer parte não só da escola, mas também de um movimento, né? Como nós mesmos estávamos comentando antes, de um movimento onde nós estamos investindo no futuro, na educação do nosso país. É isso aí, muito obrigado. Show, obrigado. Vamos agora falar com o João Fávero, representando a Agriaço, que cada vez está ganhando mais mercado, e não é só com marketing, com papo de vendedor, é entregando resultado, né? Isso que a gente vê no campo, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Para a Agriaço é um prazer nós estar participando dentro do Centro de Inovação, Tecnologia, Treinamento, e a gente vê que esse é o futuro nosso. A gente precisa treinar cada vez mais quem opera os equipamentos, toda a cadeia produtiva, e é para a gente ter resultado. E a Agriaço está junto nesse segmento, junto nesse propósito. Bom, obrigado, João. Rafael Dornelles, representando aqui a Cicloar, nossa parceira mais recente aqui, né, que nós fechamos agora, semana passada. Rafael já vem aqui representar todo o time da Cicloar e é um prazer, né, estar aqui com a gente. Sabemos também do quanto que entrega dos equipamentos, né, também fui cliente e estamos aqui hoje como parceiro. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui, né, sem dúvida representando a Cicloar, representando o seu Verne Ullmann, que hoje em memória, e sem dúvida ele estaria muito feliz a estar aqui, sem dúvida ele estaria aqui presente, né? Uma coisa que ele mais gostava é de ensinar,
né? Então, sem dúvida, em nome da Cicloar, pode ter certeza que a gente vai poder entregar toda a tecnologia, como também na escola, né? Todo o conhecimento que nós temos, a gente vai ser um parceiro, não só também nessa parte do Cicloar, como também que precisar de nós, aí a gente vai estar à disposição. Muito bom, obrigado, né? Um abraço, senhor Werner, está lá em cima, lá, mas foi sempre um parceiro assim que falava com ele, se prontificava em querer estar junto nos projetos, evoluir, né? No pós-colheita como um todo, né? Isso sem é muito dúvida, bacana. E também hoje, né? Passou o legado para as filhas, né? Então hoje, sem dúvida, Cicloar aí continua firme. Coisa boa. Muito obrigado, Rafael. Viviane Namura, seja bem-vinda, da Granilita. Foi Obrigada, Eduardo. uma empresa, uma pessoa incrível que eu conheci nesse caminho também e responsável por revitalizar aqui o nosso armazém da década de 50. Foi um trabalho e tanto para fazer, viu? Foi, né? Então, assim, boa noite a quem está nos ouvindo. E não é só um prazer, gente, é uma honra imensa para mim, porque eu fiz parte de um sonho e eu fiz parte de uma grande aventura, de uma grande coragem. Teve que ter uma grande coragem de olhar para o tamanho deste galpão e acreditar que a gente punha ele de pé num tempo recorde. Então, assim, fazer parte do Webcilos Park é um presente na minha vida. Porque eu poder, além de adorar ensinar, poder passar todo um legado de tantos anos de indústria e mostrar uma outra forma de ver os problemas estruturais, os problemas de reações químicas, fazer com que as pessoas entendam que há solução para tudo e uma solução fácil, uma solução que é viável, sem dificuldades, né? A gente está aqui, a Granilita, que é a empresa que eu criei há tantos anos, ela tem um fundamento de facilitar. A gente facilita a compreensão, facilita a utilização dos produtos, melhorando a vida das pessoas. E eu acho que eu tenho a somar nessa parte do pós-colheita, facilitando as estruturas que abraçam todo esse processo, né? Porque a gente não faz isso no meio do campo, né, a céu aberto. Então a gente precisa ter estruturas. E é nisso que eu tenho especialização e consigo ver e poder passar isso tudo. E a alegria de estar contigo, né? Porque você foi me buscar lá em São Paulo, né? E como eu falei hoje, é muito gratificante a forma carinhosa que o Rio Grande do Sul me recebe. Isso não tem preço, né? Isso é um dos sonhos realizados. Eu já atuo no Rio Grande do Sul em outras áreas, mas eu estou realmente... Eu não posso falar muito que eu me emociono de novo, que eu já me emocionei hoje umas 3 vezes. Mas é realmente um presente da vida. E eu desejo de coração, Edu, que você tenha um sucesso espetacular, porque você merece. Você lutou, apesar de eu estava distante, eu estava lá em outro estado, mas eu conseguia sentir a sua emoção a cada momento. Porque às vezes era um sábado, 9 horas da noite, ele me mandava imagens do galpão, né? Olha como está ficando, olha nós pintamos não sei o quê. Então, assim, o entusiasmo seu foi a minha alegria lá. Muito obrigada por me dar a chance de poder viver isso. A gente agradece, Viviane. Nós nem nos conhecemos hoje pessoalmente. Pessoalmente foi. E conversamos, acho que há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Exato. E na primeira vez que eu já falei com ela por telefone, depois de um tempo, eu falei, eu tô com um pavilhão enorme aqui para reformar, né? E tu topa, mas o tamanho é tal, né? Mas topo. Eu topo. Eu acreditei. Não, mas é grande. Eu acreditei em você desde o primeiro instante e não titubeei 1 segundo. Muito né? bom. Você falava, é tanto, eu falava, tá, e vou fazer isso. E você, por outro lado, também me ouviu na questão da escolha das cores, na questão do resultado. Eu conseguia ver o galpão pronto, que afinal de contas é meu trabalho, né? Eu conseguia vê-lo pronto. E a responsabilidade de fazer com que isso atendesse a expectativa de toda uma equipe, eu confesso que tirou meu sono algumas noites, que eu ficava imaginando, não, vai dar certo, não, a cor ficou bom, não está não sei o quê, né? Hoje eu venho aqui e
E você fala assim, tudo aquilo que eu imaginei se concretiza nos meus olhos agora. Tem coisas que eu quero fazer mais. Eu olho e falo assim, dá para fazer mais? Dá para fazer mais aqui? Aí já começa o enfeitar, né? Que é natural meu. E eu já começo a olhar, falo, daqui dá para ficar mais bonito, dá para ficar melhor ainda. Então, assim, se você nunca me mandar embora, pode ser certeza que eu fico contigo até os últimos dos meus dias. Mas como não, né? Cada vez que ela abre a boca, a gente fica só parado, ouvindo, aprendendo, né? Quanta sabedoria que tem, né? Nossa Senhora, a gente agradece. Obrigado, Jane. Passando aqui agora para Felipe Mandavale, já é o segundo Papo de Armazém, né? É o segundo, a gente gravou um falando sobre inovação e tecnologia. Acho que como tirar uma ideia do papel, né? Alguma coisa nesse sentido que a gente fez, já faz um bom tempo. Já faz um tempo, né? E eu já perdi uns cabelos, vem uns brancos aí, então já tá na hora de gravar um de novo, né? Só, por que sou eu que perco o cabelo aqui, eu acho? Né? Mas vamos lá, né? Deixa essa parte para outra coisa, deixa outro episódio. E Felipe é da PMF Canvas, também conselheiro aqui da Websilos, sócio conselheiro da Websilos, e é um profissional que desde o início sempre me apoiou, mesmo nas ideias que ele não acreditava lá no início do Marketplace, e sempre me apoiou. Então, quando eu entrei na parte da educação ali, por muita influência do Felipe, e é o que eu sei fazer, né, hoje de melhor, o Felipe já tomou o pé da situação e foi cada vez orientando melhor. Então, sempre com muito respeito e confronto também, né, no sentido de confrontar ideias. Hoje debatemos bastante aqui sobre vários assuntos e a gente ter o respeito de conversar, né, confrontar ideias para evoluir. Se todo mundo aceitar a mesma ideia, fica na mesma coisa sempre. Todos na mesma sala estão pensando igual, estamos indo para lugar nenhum. Exato. E aproveitando, Felipe, gostaria que te apresentasse tuas passagens aí da inovação, que tem um profissional que tem muita bagagem e a gente quer conhecer um pouquinho mais. Bom, acho que, já resumi, estou aqui como conselheiro da Websilos. A PMF Canvas é hoje uma das principais consultorias e aceleradoras de empresas de tecnologia do Brasil, né? A gente já tem aí quase 2.000 startups que passaram pela nossa metodologia, são mais de 120 startups aceleradas no nosso programa, em todos os batches, e isso nos confere aí uma boa experiência dentro desse setor, que hoje é uma das alavancas do Brasil em termos de economia, né? E que não seria diferente aqui em Soledade, não seria diferente com a Websilos. Eu não preciso te dizer o quanto eu estou feliz e o quanto eu me sinto honrado também por estar aqui, né, pela nossa amizade, enfim, acho que por tudo que a gente já viveu juntos, né, como irmandade mesmo, né, e saber que a gente está dando esse pontapé aqui, mais um passo da Websilos, né, como você bem disse, estive aqui desde o dia 1, né, te acompanhando nessa jornada, nesses pivôs, né, e sabendo, né, que não se dá para fazer, é como fazer, né? Então, um projeto ousado. O Websilos saiu de uma plataforma, né? A gente brinca às vezes que parece uma ideia de um Startup Weekend, né? Parece que vamos lá, em um final de semana a gente vai resolver isso. Não é assim, né? É um projeto de bastante tempo e entender que ele ganhou um corpo, uma postura que é diferente, né? Quando a gente fala de olhar para um projeto que tem potencial de mudar a forma de fazer a armazenagem de grãos no Brasil, onde nós estamos num país que é um dos maiores produtores de grãos do mundo. O grão aqui no Brasil movimenta mais de 10% do PIB do Brasil, que não é pouca coisa, né? E você está disposto a melhorar um setor desse tamanho, dessa pujança, é um desafio muito grande. Então, para você conseguir cumprir com um desafio desse, você tem que ter um projeto muito grande também, né? Então, não surpreende ter um projeto do tamanho do Websilos Park, para poder, de fato, chamar a atenção, sensibilizar e trazer o mercado de armazenagem de grãos para essa pauta que a gente está tratando aqui nessa mesa de hoje. Então, dizer que é um prazer, é uma honra muito grande, e bora para esse papo que tem muita coisa para falar aqui ainda. Bora lá. Aproveitando já, deixa eu virar para trás aqui um pouquinho. Está aparecendo aqui a turma. Cláudio Miro, também nosso convidado especial aqui. Seja bem-vindo, Cláudio Miro. Pessoa que eu conheci alguns anos atrás, e a gente sempre se mantém conversando e aprendendo muito com o Cláudio Miro. Pessoa que tem muita capacidade de trabalho e também está sempre por aí a mil
ajudando muita gente a ter grãos mais limpos, e não é só grão limpo, é segurança no silo, é grão de qualidade, produto de melhor qualidade no final, porque um dos preceitos para ter grão de qualidade é a limpeza no grão, não tem mágica. Pode vir o produto que for, se não limpar, não tem jogo, né? Então não é só equipamento que vai limpar, e sim todo o processo e conceito, né? Bacana, bacana. Boa noite a todos aí. É importante esse pilar que o Eduardo aí, que o seu time está criando, né, Eduardo? Se a gente olhar como fabricante de equipamentos, nós temos uma missão de fabricar um equipamento excelente que atenda todas as normas, atenda todos os requisitos, mas também existe uma responsabilidade de fazer alguém usar esse equipamento corretamente e tirar o máximo de ganho, né? Então o projeto Web Silos ele vem justamente fechar essa lacuna aí, que é ter um bom produto e saber o uso correto dele, né? Então a visão do Eduardo, com anos de experiência aí, com a visão dos fabricantes, né? Quando convidado para o projeto, a gente logo olhou, vai ser bom. Estamos juntos, não sabia vamos fazer uma entrega bacana. Onde, né? Já falou que estamos juntos, né? Não foi muito detalhe, não, estamos juntos. Estamos juntos. Não, a gente conhece o teu perfil, conhece a maneira que você sempre quer inovar. E nós também, como Agriasa, a gente pensa muito forte nisso, né? Inovação é um dos pilares do nosso DNA, né? Então a gente sempre quer ter a melhor máquina de limpeza, né? Não é fácil, projetos custam caros, tem que ter um bom time, tem que se pesquisar, tem que se escutar o cliente, né? E a gente precisa também treinar, ter a preocupação de passar o conhecimento da máquina. Por mais que você faça uma entrega técnica toda, sempre fica alguma lacuna. Também se existe a rotação de pessoas, então ficar qualificando as pessoas é um pilar muito importante e, gente, dá muito resultado. Então, sucesso aí para todos nós aí. Obrigado, obrigado. Evandro Torres, seja bem-vindo, trazendo toda a parte de sementes para nós aqui. Vai ser uma experiência incrível. Hoje, rodando várias sementeiras no estado e fora, eu vejo o quão é necessário, tecnicamente falando, ter de acordo aos equipamentos para ter um grão de qualidade, e o produtor lá no final, quando vai plantar, o grão entrar no disco, conseguir ir para a terra e sair outra planta. Para quê? Para nós poder receber de novo e continuar assim por diante. Cada grão importa. Torres está aqui para nos ajudar nisso também. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Com grande alegria que a gente está fazendo parte desse projeto. Quando foi me apresentado o projeto, começou a falar, eu estou dentro, né? Vou te explicar. Eu disse, não, a ideia, né, desse projeto é sem palavras, né? Não existe nada igual. Então, eu como proprietário da Torres, classificador de sementes, vi uma oportunidade muito grande de a gente crescer junto. Crescer como empresa, desenvolvimento de equipamento, né? Melhorar o nosso equipamento para classificar uma semente melhor. Né? E hoje o mercado, como está cada vez sendo mais cobrado uma agricultura de precisão, né? Então eu vejo que a Torres tem muito a somar, né, no sentido de equipamentos, e a escola vai servir também para desenvolvimento dos nossos produtos, para poder melhorar, para levar o melhor para o nosso cliente. E da própria equipe também. E da própria equipe, com certeza. Um grande ponto para potencializar. Não tem como nós transformar um setor só com o Eduardo, só com o Web Silos, só com a Torres, não, tem que ser... Não, é a equipe. Toda a equipe. É isso, né? E a equipe que está lá na ponta, que vai estar ouvindo os anseios do cliente para poder produzir mais, importa muito, muito nisso. Felipe, eu vou puxar aqui o início da conversa, né? Eu gostaria de saber, dentro da tua experiência, como acabou de sair, né, como régio de inovação do governo de Santa Catarina e também da CAT, pode falar um pouquinho mais já sobre as duas experiências que tu tem e o que tu enxerga dentro de todo esse ecossistema que a gente está montando? Quais são os pilares fundamentais para que isso dê certo, no sentido que a gente consiga entregar valor para o nosso cliente final? Eu acho que a gente já começa com um dos principais ingredientes de um ecossistema de inovação, que é a colaboração, né? Na ACAT, por ser uma associação, ou seja, por nós virmos do associativismo, é natural a gente pensar em colaboração. Só que no mercado a gente sabe que muitas vezes não é assim, né? É competição, é você querer estar sempre na frente.
E um ecossistema de inovação, ele é muitas vezes o contrário dessa lógica, né? Eu vou entrar no mesmo ambiente, colaborar, e a partir dessa colaboração eu vou gerar valor, não somente extrair valor, né? Então, o ecossistema de inovação e esse projeto da WebSilos de criar um centro de inovação na área de armazenagem, o que já é por si só uma inovação a nível nacional, né? E que trata assim, de não só ter um meio acadêmico ou uma empresa isoladamente fazendo inovação, mas colocar na mesa vários players, né, do setor de armazenagem para discutir inovação. Hoje aqui, claro, é um primeiro passo, né? Falta ainda a gente trazer a academia, falta ainda a gente trazer as próprias unidades armazenadoras, né, para conversar, sim. Mas hoje a gente já tem aqui uma amostra que é o quê? A amostra do setor produtivo, né? Que é um setor que ajuda e faz a propulsão da economia, né? Então, olha, tem aqui uma parte importante se organizando, colaborando para levar a inovação para o setor de armazenagem. Isso é uma mensagem poderosíssima que a WebSilos está levando para o mercado e que a gente não vê isso acontecendo em outros lugares. Então, assim, mérito total dessa organização, das pessoas que estão nessa mesa hoje, de entender que isso aqui é, quem sabe, um início de uma grande virada de chave nesse setor aqui no Brasil. Então, essa é a minha visão, né? Diante de ter, né, participado da liderança do ecossistema de inovação em Santa Catarina, que é um dos ecossistemas mais maduros do mundo. Não estou falando nem do Brasil, né? É um dos ecossistemas mais maduros do mundo. Então, isso é o que a gente enxerga hoje. Queria eu, lá em Santa Catarina, ter mais grupos como esse em outras cidades que não é a capital, que lá em Porto Alegre é fácil, né? É um pouco mais fácil, né? Também não é tão fácil assim, mas é um pouco mais fácil, né? A gente está fazendo isso aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então, esse movimento da interiorização do ecossistema de inovação é um passo importante. A gente sabe que aqui em Passo Fundo já tem movimento, né? Que na Serra tem movimento, que em Santa Maria, ali na região central, também tem movimento. Agora, ninguém estava esperando que surgisse um centro de inovação em Soledade, né? E que tem um potencial muito grande. Estamos aqui no primeiro, talvez um dos primeiros silos do Brasil, se não for o primeiro, me corrija, né? É um dos primeiros silos do Brasil, tem um peso histórico para o local onde está se desenvolvendo e traz também esse outro aspecto, que além da colaboração, é a inovação no seu core, né? Ou seja, é conseguir transpor, traduzir um local que era antigo, dentro de uma cidade extremamente tradicional em sua economia, para algo completamente novo, com muito mais valor agregado, com muito mais história para contar. Então eu vejo que, de longe, assim, um dos grandes pontapés para essa mudança na armazenagem de grãos do Brasil, fora o que os grandes players já estão fazendo, né, que a gente sabe que tem muita gente grande fazendo movimentos para inovação no setor de armazenagem, mas o que a gente está fazendo aqui, com certeza, vai ser transformador. Muito bom. E olha só, aproveitando, Felipe, hoje dentro das empresas que tem no Brasil, Rio Grande do Sul, a gente está vivendo um momento ou tu acelera e te organiza, ou tu acelera e te organiza, não tem... Eu não vejo outra fórmula mágica aqui, né? O te organiza que eu me refiro não só processos, mas como trabalhar com as pessoas que estão chegando, com quem está saindo. Não teve essa união de informações, de educação e tudo mais, e está dando meio que um tilt geral aí, fora a economia, que não vamos nem entrar no assunto. Né? Então, o que tu enxerga dentro da forma mais prática, para quem está nos assistindo, ouvindo, que pode dar um pontapé inicial na sua empresa em relação à inovação? Eu acho que assim, Eduardo, a economia ela sempre puniu os ineficientes. O mercado sempre foi darwiniano com os incompetentes, com os ineficientes. Isso sempre foi assim. Isso não é nós, ninguém que está inventando isso. Agora, de 1995 para cá, quando a gente teve esse boom da digitalização, esse boom da inovação, né, a velocidade de você criar uma tecnologia e levá-la para o mercado diminuiu horrores. Né? Eu lembro que quando a gente era jovem, a gente tinha um site, lembra que a gente brincava e tal? Cara, assim, porra, era um esforço para ter um servidor. Cara, hoje em dia é 2 cliques para você colocar um app no ar, usar um low-code, no-code. Então, assim, a barreira tecnológica diminuiu muito.
E isso não é uma exclusividade da indústria, do varejo, do serviço, né, ou das próprias startups. Isso está batendo na porta de todas as indústrias, tá certo? Então, hoje a gente tem uma nova camada, né, de punição, digamos assim, né, que não é só a ineficiência, mas a falta de inovação. A falta de inovação, ela vai punir, assim como a falta de eficiência vai punir também. Certo? Então somou um nível de complexidade a mais que está acontecendo e não está pedindo se os empresários concordam, discordam. Ele não está perguntando para ninguém, ele só está batendo e trazendo prejuízo, né? Ou trazendo má posição de mercado, né? Ou trazendo aí, quem sabe, uma grande perda de oportunidade, no mínimo, tá certo? Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o macroeconômico. A gente está indo para um momento que Estados Unidos, políticas públicas cada vez mais fechadas, ele é um dos principais compradores, né? Então a gente sabe que comida eles não vão deixar de comprar, mas outras coisas ele está se bloqueando, mas comida a gente sabe que não vai continuar consumindo. A gente vê China crescendo, a gente vê problemas no leste europeu, que é um grande produtor de grãos também, né? A gente vê, cara, assim, ó, o movimento macroeconômico, pelo menos nos próximos 4, 5 anos, é de aumento de commodity. A gente está vendo como é que está a inflação no mundo, alta dos juros. Então, onde é que é o primeiro lugar que aperta? Na alimentação. Então, assim, ao mesmo tempo que o dinheiro está caro, né? Financiamento está caro no Brasil, pelo amor de Deus, né? Com a Selic onde ela está agora. Mas a oportunidade, onde o Brasil é um dos principais exportadores de grãos do mundo, a gente tem aqui um cenário de macroeconomia para os próximos 2, 3 anos que é muito interessante, é no mínimo interessante, tá certo? E isso faz com que aqueles que estejam melhores organizados hoje vão surfar melhor essa onda, uma possível onda, né? Isso olhando dados de macroeconomia. Então assim, a economia, mas a economia tá ruim, não tem grão, não sei o que, cara, vai ter gente chorando, vai ter gente vendendo lenço, entende? Então assim, tem oportunidade na mesa que quanto mais você tiver organizado, eficiente e inovando, melhor você vai estar adaptado para esse cenário que a gente vai enfrentar na macroeconomia nos próximos 2, 3, 4, 5 anos aqui, tá certo? Então acho que esse é o meu recado. Quem não inovar vai ser punido, assim como o ineficiente já era punido por ser ineficiente, e quem não tiver organizado talvez perca uma grande oportunidade nos próximos 2, 3 anos. Perfeito, obrigado. E trazendo esse cenário, vamos falar, economia global, com as guerras que estão acontecendo, há uma possibilidade de ter uma terceira guerra mundial? Não há? Tem já bastante especialistas aí falando no assunto. Para ser uma terceira guerra mundial tem que ser algo muito maior, não é só os Estados Unidos se envolvendo na guerra, mas eu só trago esse assunto aqui porque o que a gente, hoje a Web Silos é especialista em trazer assuntos complexos para a praticidade. O que tendo uma guerra pode acontecer com nós, meros mortais, que está aqui operando um secador, que está vendendo grão para cooperativas vendendo grão para tradings, o que pode acontecer com nós aqui? No final das contas, se vai aumentar o valor da commodity ou não, é possível que sim. Agora, eu tenho que ter a commodity, eu tenho que ter dentro de casa. E para ter dentro de casa, não posso mais me permitir a estragar grãos como eu estou estragando hoje. A perder grãos, independente se é sementeira, se é grão comercial, não interessa. Cada grão que está caindo no chão, importa. O juros está lá em cima. Cada vez para ter mais dinheiro hoje, para pegar dinheiro hoje está mais caro. E eu perdendo grão dentro de casa, isso não pode acontecer. Então, dentro do nosso contexto aqui, né, de máquinas de limpeza, sementeiras, por exemplo, vamos trazer aqui a Agriaço. João, hoje com os equipamentos, né, que a Agriaço traz, o que tu enxerga lá na ponta que ajuda o cliente final a enfrentar um cenário de crise, que nós já estamos num cenário de crise econômica e educacional, vamos falar assim. Eu vejo, para nós, do setor de pós-colheita, um caos hoje bem grande, né, que o nível de conhecimento está muito baixo. O que tu enxerga dentro do que se tem hoje disponível da Agriaço que pode contribuir para enfrentar um cenário um pouco mais difícil que nós estamos daqui para frente? O que a gente vê hoje é que o pensamento da Agriaço, que a gente precisa cada vez mais agregar valor ao cliente.
Então, o cliente os produtos agriáceos têm que trazer valor, um valor final ao cliente. Então, a gente sempre trabalha com inovação, traz equipamentos com algum tipo de inovação para o mercado, coisa que não existe hoje. Sempre alguma tecnologia nova que o cliente possa ver lá no final, que ele consiga agregar. E agregar, às vezes, ter uma operação segura, que não tenha riscos de acidentes, esteja um grão cada vez mais limpo. Porque hoje a principal prioridade da máquina é limpeza. A gente tem que sair um grão limpo da máquina. Não é o próximo processo fazer a limpeza. A máquina tem que fazer o papel dela. Então a gente busca cada vez mais esse conceito. Quando a gente vende uma máquina, ela tem que limpar. Ela não pode passar sujeira para frente. Então toda a cadeia depende desse processo. Então a Agriaço trabalha cada vez mais em atender o cliente com a limpeza de grãos. E isso, se passar um grão limpo após a máquina, o cliente tem valor. O secador vai funcionar direito, a parte da semente, quando passar uma semente limpa, a densimétrica vai fazer o papel dela. Então, cada vez mais, a gente tem que colocar no mercado produtos que executam o seu papel, que não deixem uma capacidade inferior do que ele promete, tem que executar o seu papel. Então, se cada produto que a gente colocar no mercado executa esse papel e a gente tenha um operador treinado, que ele saiba o potencial do equipamento e saiba como operar, a gente tem resultado. E se a gente tem resultado, a gente está trazendo valor agregado ao seu cliente. E aí ele tem resultado final. Então eu vejo que esse é o principal objetivo, é trazer valor para o cliente. Então isso que a gente tem buscado no mercado. Perfeito. E em relação a Torres, dentro da trajetória que vocês têm no setor da armazenagem, já pegaram muitos caminhos diferentes, já viram muita coisa acontecer no setor. Na visão de vocês, o que acreditam que vai fazer uma diferença grande nos próximos tempos agora no setor? Eu creio que assim, eu entro muito na linha que nós estávamos comentando antes sobre a ineficiência, e isso não só no nosso ramo, mas como qualquer ramo hoje, a maior perca de todo empresário é a ineficiência. Então, como você também comentou, cada grão vale, cada grão custa, então por isso que na mesma linha do João e da Agriaço também, a ideia da Torres em cima da WebSilos, da construção junto ao WebSilos, do estudo em cima das máquinas, nós estamos conseguindo cada vez mais produzir equipamentos para nós ter o mínimo de perca possível e tirar o máximo de qualidade possível em cima dos equipamentos. Então eu acredito que esse é um dos maiores motivos de nós estar aqui hoje, para nós conseguir realmente fazer um estudo do fino de como o produtor consegue classificar o máximo e o melhor possível da sua semente, trazendo ali o máximo de valor agregado possível, como o João mesmo comentou, né? Então, um grande diferencial para nós vai ser a escola, para nós conseguir estar fazendo um estudo muito maior em cima dos equipamentos por si só. Porque a gente hoje desenvolve, a gente estuda, mas nós tendo todo mundo aqui com um olhar, um viés técnico em cima dos equipamentos, e nós conseguindo ter várias mentes pensando e nos ajudando no desenvolvimento, com certeza vai sair um negócio muito mais robusto em cima da semente, né? É isso. Muito bom. Aproveitando, Rafael, já andou também alguns bons cantos desse Rio Grande fora, né? O que tu enxergou de evolução no setor que deu certo para nós chegarmos até aqui? E o que tu acredita para depois? Sem dúvida, Eduardo. Você, primeira coisa, em ter acreditado, né? Então, o Eduardo, desde que eu conheço, sempre ele quis saber de tudo, de como funciona esse equipamento, qual o resultado que vai trazer para a cooperativa, como vai se pagar. Então, você é o que é. A WebSilos, você vai conseguir trazer para esses alunos, para essas pessoas que vão vir aqui, né, trazer a tecnologia, o conhecimento, né, que eu digo que a Cicloar hoje, já fazem 18 anos que eu estou junto com a Cicloar. O seu Werner, aonde ele botou os olhos para o agro,
faz mais ou menos uns 20 anos, através de parceiros que a Qualigram, do Júlio, que tu conhece, né, e o Otávio, né, aonde também já reforço que seria interessante, ele tem ótimos produtos desenvolvendo, que seria interessante você ter aí, né? Acredito que com o passar do tempo, como foi meio atropelado a semana passada aí que tu falou com o Elton, né? E resolver essa parceria, mas sem dúvida o Júlio e o Otávio vão entrar em contato contigo, mas esse conhecimento, essa informação, né? Hoje ainda temos muitos que chegar, tem muitos produtores, tem muitos cerealistas, cooperativas, que muitas vezes eles ainda estão no processo automático, né? Então hoje o cicloar em si, eu diria assim que tem clientes que você paga no primeiro ano, né? Então com o nosso conhecimento, com nossa ajuda, com o manejo, né, você consegue um resultado até muito menos antes, às vezes numa safra de soja, milho e no trigo tu já tem o resultado, ele se paga. Só que muitas vezes o que acontece, nós temos trabalhos de doutorados, de mestrados, que até mesmo muitos desses eu usei para convencer você na época para comprar. Né? Não era fácil. Então esses trabalhos, sem dúvida, a gente está junto com essa parceria para você desenvolver esses trabalhos aqui, junto com laboratórios ou outras empresas, de vir fazer esse teste, eu até brinco, o Cicloar faz 20 anos, mas até hoje a gente instala num segmento, entendeu? E tu tem ótimos resultados que muitas vezes as pessoas não abriram o olho para aquilo. Muitas vezes assim, deixa assim. Na verdade, muitas vezes o funcionário até busca conhecimento, mas ele não tem argumentos para convencer o proprietário. E muitas vezes o proprietário quer que o funcionário tenha o conhecimento e não tem. Então, e para você chegar hoje numa pessoa que decide, não é mais como antigamente, né? Então você precisa reforçar esse lastro, trazer esse lastro junto do operador, do gerente e assim por diante, trazer junto para que ele entenda, né, os benefícios, né, de converter perdas em ganhos, né? Porque tem muitas coisas que tu diz assim, eu mando embora, mas são perdas. Então você tem que convergir isso aí, convergir para que venha dar resultado. É como o pessoal do João da Agriaço, como que ele vai se viabilizar, como tornar ganho como é que eu vou ver o cicloar, eu vou instalar um aparelho lá e ele vai me transformar aquelas minhas perdas em ganho. Então, sem dúvida, a Web Silos vai proporcionar isso aí, o pessoal enxergar isso aí, né, como um todo. Né? Tu falou em automático, né? Não se esconde no automático quem nasceu para lidar no fogo, né? É uma premissa que eu sigo, não dá para se esconder, né? Nós temos que olhar o que está acontecendo e não é só pegar e despachar um grão que está estragado. Carrega. Isso não dá mais, gente. Podia funcionar até pouquíssimo tempo atrás. É perca. Qualquer coisa é perca. E nós aqui, como Web Silos e todos os profissionais que estão aqui, vamos ter que bater cada vez mais nisso e dentro de casa, das nossas próprias empresas, né? Não é só... É fácil hoje ser consultor e analisar e ir embora, né? Agora quero conseguir resolver. Falou em questão educacional, né? Os funcionários às vezes querem aprender, o proprietário não deixa, ou vice-versa. E eu vejo muita falta de comunicação. A falta de comunicação hoje está enorme, do modo geral. Tá? Não estou dizendo que todas as empresas são assim, mas essa falta de comunicação, que vejo que também é resultado de uma pesquisa que foi feita agora há pouco, a comunicação ainda atinge, é um problema que tem 30% que as empresas enxergam como um problema hoje dentro da organização, em 2024 e também 2025. Para nós hoje é um dos principais em relação à comunicação. Ou de passar de cima para baixo, da liderança para baixo, é um dos principais problemas hoje. Isso é garantido, os principais. E é um desafio porque a quantidade de informações que se tem hoje é absurdamente maior que do mês passado. Está dobrando. Todo mês, né? Não sei se tem esse dado, Felipe, mas hoje
todo mês ou a cada semana está dobrando a quantidade de informações que se tem com o uso da IA e tantas tecnologias que estão vindo aí. Então, cognitivamente falando, nosso cérebro não tem como aguentar um negócio desse, né? Então, vem a ansiedade, entre outras questões, a falta de atenção, aonde tem que estar com muita atenção. Esse é um desafio que nós temos aí para conseguir evoluir, né? Então, não é só apertar um botão, não é só carrega que vai dar certo, né? Então, tem muita coisa para a gente desvendar aí no meio do caminho. Uma coisa que se possa, né, o nosso amigo André Gonelli, né, fala, né, do processo e o fenômeno, né? Ele fala muito, né? Processo e fenômeno. Mas você está incluindo agora o terceiro item, né, que é a pessoa, né? É a pessoa que vai lá e aperta o processo, né? Junto, que vai lidar com o fenômeno, né? Então, sem dúvida, e eu vejo que você fala as informações, né? O seu Werner, né? O conhecimento que o seu Werner tinha nessa parte, e hoje hoje em universidade, tu conversa às vezes até com professores de agronomia, eles sabem de uma planilha, de uma tabela de equilíbrio giroscópio, mas para eles parece que na armazenagem não é importante. Né? Não é que não seja importante, mas parece que passa despercebido as coisas, né? Muitas informações estão no nosso dia a dia, mas muitas vezes as pessoas não conseguem vivenciar essas coisas. Aonde está essa perda? Entendeu? Então, a bola está contigo e sucesso nisso aí, né? Esses dias estava conversando com um operador. Eu gosto de ir para a unidade, eu sempre falo, quando a gente chega da WebSeals na assessoria, grudem. Vem alguém para grudar na gente ali e ficar conversando, interagindo e ir lá conversar com o grão. E esse dia eu estava vendo simplesmente um canto do armazém com fungos. E ali eu falei, vamos pegar, tira esse grão daqui que está com fungo, pega o que está logo abaixo sem fungo aparente e um do outro lado que não tem fungo nenhum aparente, assim, visível, né? E o resultado ali foi só daqueles grãozinhos ali, 6 pontos percentuais de diferença do grão bom para o ruim, do peso dele. É muito isso. Tá certo que era uma quantidade pequena, mas a cada visita que a gente faz hoje, a gente está agora calculando, foi esses 16 sacos que teve uma fermentação bem lá no ponto em cima principal do silo. Soja que saiu do secador e tudo mais, estava chovendo, não queriam ligar a ação, tá tudo certo. Mas foi 16 sacos que ali você foi. Então, se nós vamos olhar isso, bicho. E você vê hoje, Eduardo, o quanto que nem nós mesmos estávamos comentando antes a respeito da informação, o quanto ela é disseminada hoje para o cliente, então o quanto que o cliente está ficando exigente na parte de modo geral para não ter perca. Porque hoje, antigamente até você passava alguma coisa ou outra, o pessoal se perdia, não tinha tanta informação, mas com a informação que tem hoje, o pessoal quer a perfeição. No caso da Torres, na classificação de sementes, se exige hoje o mínimo de perda possível, o mínimo de quebra possível na semente. Então, hoje, o nível de informação, o nível de tecnologia que tem que ter, já está em outro patamar. A exigência do cliente é outra. Então, é por isso que cada vez mais nós temos que estudar e trabalhar e trazer tecnologia por si só, para nós conseguir tá tancando isso também, né? Verdade. Então, e até na questão de dano mecânico, né, nos grãos, nas sementes, a importância é a gente estar cuidando equipamento por equipamento para que no final tu tenha um grão de qualidade. Mas tá bom. Mas dali um pouco era 2 pontos percentuais que poderia estar melhor e não ir para descarte, por exemplo. Então, cada detalhe importa. Até porque, inclusive, literalmente, a semente é um ser vivo, né? Então, qualquer batidinha, qualquer dano ali é fácil de trincar, de quebrar e de realmente... E o cliente tem uma grande perca com isso, porque não será mais uma semente e sim um grão comércio, né? Então, é nisso que nós lutamos aí todo dia para conseguir trazer excelência em relação ao conforto da semente no processo, no fluxo. Perfeito, show de bola. Olha só, Viviane, vem cá, vamos conversar. Nós estávamos aqui no armazém, hoje o pessoal fez testes oculares, sensitivos, né, táteis, e viu que agora até está mais friozinho aqui, né? Já estamos batendo queixo aqui agora, né? Deu uma gelada. Deu uma gelada aqui, né? Nós estamos no Rio Grande do Sul agora, Soledade, sei lá, deve estar uns 8 graus ali mais ou menos, e já gelou, né? E não está sujando o pavilhão,
eu lavo com água para lavar, né? Para ficar mais brilhoso aqui, né? Mas mesmo na praia não está sendo pavilhão. A tinta térmica funcionou mesmo, né? Eu falei, ó, tu quer vender? Vamos testar esse negócio aqui, né? Você falou uma coisa, agora eu estava ouvindo vocês falarem, e realmente tem uma coisa que é fundamental. Eu sou muito brasileira, tenho uma empresa brasileira, como eu falei, e produzo para brasileiros. E você olhando para o mundo como um todo, o que vai acontecer? Eu acho que os prognósticos não são muito simpáticos, porém não são tão imediatos, como você falou, uma terceira guerra mundial, eu não sei, eu acho que isso não é imediato. Porém, eu acho que a gente não pode mais perder comida. A gente ter uma perda tão grande de grãos que vai alimentar muita gente, eu acho que a gente não tem mais o direito de fazer isso, né? Olhando num todo. E aí, nas minhas andanças, que eu giro pelo país inteiro, né, auxiliando nos problemas nas instalações e tudo mais, eu percebo ainda que tem perdas e que isso se tornou uma coisa comum. As pessoas se acostumaram com isso, tamanha abundância brasileira de produção. Então, e aí quando você mostra, a pessoa fala assim, tá, mas eu não sei fazer diferente, ou ninguém veio aqui e me explicou num português claro, simples, o que eu tenho que fazer para que não aconteça isso. Eu sei que não é bom, né? Eu já cheguei a andar num solo coberto de soja que tinha sido derramada. E eu só me incomodar com isso, né? Então, assim, eu acho que hoje, mais do que qualquer de maquinário, tecnologia, de inovação, eu acho que o que eu estou vendo muito e estou fazendo é ensinar a base a pensar. Ensinar o operador, ensinar todo esse pessoal que está no campo direto como pensar, como evitar e olhar, por exemplo, para uma moega e não vir com aquela posição, não tem jeito, o grão cola mesmo. Não é assim mais. Não precisa ser assim mais. E eles não têm culpa de pensar, porque até então, deixa assim, vai assim. Existia um interesse que ficasse assim e vai embora. Aí quando a gente chega e dá a solução na moega e não gruda mais, e a pessoa fala, nossa, eu entendi, entendeu como é que se faz? Entendeu que o processo é simples? Quando a gente faz tinta e fala que e tem um nome lindo, né? Isento de compostos orgânicos voláteis. Não adianta você chegar para um operador e falar assim, olha, a minha tinta é uma tinta que ela é selo verde e ela é isenta de VOC. O cara olha para mim e fala assim, que legal, doutora. Tipo assim, oi? Né? Então, explicar o que é isso. É explicar para as pessoas que as coisas são compreensíveis, são fáceis, é entender que uma tinta não tem necessidade nenhuma de ser tóxica, ela vem para compor, é explicar a segurança de trabalho, que a tinta não é a vilã da história, ao contrário, né? E mostrar de uma forma simples como a gente faz para que o sistema construtivo que hoje existe entre moegas, tombadores e silos de armazenagem e como eu faço a bandagem dos silos e tudo mais, como ela pode ser muito simples. Uma vez me perguntaram assim, mas como é que a senhora faz? Parece tão simples, mas isso vai funcionar? E aí eu falei assim, sim, porque se vende uma grande dificuldade, né? Hoje, acho que foi você que falou uma hora assim, mas os materiais são fáceis de usar ou eu vou ter que pesar 0,546 ml para dissolver e não sei quantos, né? Que geralmente as coisas são difíceis. Você olha e as pessoas acham que quanto mais difícil for, mais chique, né? Ou mais valor agregado terá o produto. E não é assim. As pessoas têm que entender que quem tem que quebrar a cabeça sou eu, lá dentro da minha fábrica. E levar a solução simplificada numa língua chamada português. Mas num português
primário, porque as pessoas não têm obrigação de saber a minha profissão, né? Se eu vendo material para o público, eu tenho que atender o público A, B, C, D, E, Z. E aí isso eu fui notando. Então, assim, toda vez que eu vou embora vamos dizer assim, uma instalação de armazenagem, né? Ou como foi, por exemplo, o caso da Bung, eu me emociono porque quando eu vou embora, assim, a senhora vai votar, né? E eu posso ligar se eu tiver dúvida, né? E se eu esquecer, eu posso lhe telefonar, só me ensinar. É aquela coisa assim, com você eu posso ser eu mesmo, eu não tenho vergonha de perguntar. E isso faz diferença, sabe? Faz diferença. É a comunicação, é o abraçar todo mundo e a inclusão das pessoas no sistema de armazenagem. Você inclui o operador, você inclui o chefe dele, você inclui até que isso tudo forme uma força que leve aos diretores, aos proprietários, de que a coisa pode ser simples. Falando em simplicidade, em breve teremos treinamento da Granelita aqui para instruir profissionais para pintura, né, que não é nada fora da curva, né, no sentido de aplicação, né. Eu estava olhando como é que fazia, para mim era difícil antes, para ser bem sincero, porque a gente, ouvindo falar, a tinta não tem cheiro, a tinta não sei o que, a tinta, né, funciona assim, o sol realmente não vai esquentar o pavilhão, e o pavilhão aqui é gigante, né, a gente fez tudo isso por telefone, né, Foi. Tudo por telefone. E assim fomos no primeiro balde, ajustamos, o pessoal parece que esforçou para meio que usar do jeito antigo, né? Foi, e dificulta o jeito antigo, que é mais difícil. Então, é só facilitar a coisa, né? Então é tão simples de aplicar a tinta. E as pessoas me perguntam assim, ai, dona Viviane, chegaram aqui os baldes. Falei, que bom, tá tudo certo, tudo certo. E agora o que eu faço? Falei, abre o balde. Tá, o que foi que eu falei pra você? Abre o balde, tira a tampa. Aí tá, tirei, e agora? E agora pinta. Como assim? Não, foi assim, coloca o êmbolo dentro da coisa. Juro por Deus, foi assim, coloca o êmbolo dentro do balde. Agora aperta o gatilho, vai sair tinta. Né? Então, mas não tem que fazer, não tem que fazer nada, eu já pensei tudo aqui. Vai pronto para uso, não precisa diluir, solvente, nem vai solvente, né? Só tudo a base d'água, né? Mas e aí é o que acontece no país inteiro. Né? Em todos os níveis. Mas e aí o que eu faço? Abre o balde. Eu vivo toda hora assim, abre o balde. Tá. O que tem dentro? Tem uma tinta, não tem um dinossauro. Abre, tá pronto para usar. Né? E assim, eu acho que é a obrigação do fabricante, como no meu caso, e acredito que no caso do pessoal que faça também equipamentos, a gente tem a obrigação de ensinar quem compra nossos produtos. Né? E não criar uma dificuldade. A pessoa, para minha equipe, eu falo assim, quando o cliente chega, ele chega com um problema. Não dê dois a ele. Né? Entenda o que ele está pensando, entenda a dificuldade dele, por mais às vezes você fala assim, nossa, não acredito que ele está me perguntando isso. Mas na realidade da outra pessoa, isso é enorme. Então, entenda, viva o que ele está, né? Entra no mundo dele e soluciona o problema dele. Não crie dificuldades. Então, assim, eu adapto meus produtos, logicamente, os produtos que vão para Fortaleza, que foram para Manaus, nós pintamos em Paragominas, no verão. Os produtos que vão para Paragominas não tem nada a ver com a tinta que eu te mandei aqui. Quer dizer, a essência é a mesma, mas a adaptação é outra. Você tem que ter temperatura de formação de filme, você tem que ter tempo de resistência, de secagem, que tipo de superfície. Então, é uma série de coisas. É bem elaborado. E aí você começa a ter, infelizmente, começa a surgir no mercado as pessoas oportunistas que falam, vou fazer igual, é fácil. É só abrir o balde, né? Abrir o balde, ligar o botão depois, né? Compra uma máquina ou um pincel, eventualmente, né? E não é exatamente assim. Tem toda uma tecnologia dentro que faz, porque assim, ela é feita para o agro. Ela vai em contato com o alimento. Ela vai na mão de pessoas que não são da construção civil. São pessoas que têm uma necessidade completamente diferente. Então, assim,
eu adoro ensinar. Quando eu dei você lembra disso? Quando eu dei um curso de 3 dias no Mato Grosso, né? Em Lucas do Rio Verde. E aí eu vou ensinando e fazendo a comparação com o que as pessoas conhecem. Eu não posso chegar falando milhões de termos químicos, aí eu vou criar Não. Eu tenho que falar na linguagem do agro, na linguagem de quem armazena sementes, de quem armazena grãos, de quem tem agropecuária. Eu tenho que falar na linguagem dele, senão eu fico absolutamente inútil. Então, assim, vir para cá, que agora que eu sei que tem mais companhias aéreas fazendo e que o aeroporto está mais fácil, que eu não conhecia a Soledad a primeira vez que eu venho a Soledad, mas conhecia Passo Fundo. Fica muito mais fácil de eu deslocar. Então, se eu for inaugurar a primeira aula, eu vou ficar muito feliz e muito honrada, eu confesso. Não tem como eu dizer o contrário. Não dá para falar assim, não, tudo bem. Não. Então, assim, gostaria muito de vir frequentemente. Hoje, logicamente, o pessoal que está nos assistindo não viu, mas eu estava de WebSilos, toda feliz da vida. E eu gostaria muito, sim, de ensinar que a manutenção das instalações é simples. É simples de uma forma economicamente super viável, sabe? As coisas não... você tem toda essa tecnologia, então deve ser uma fortuna. Eu ouvi isso de uma pessoa que me ligou. Mas os seus materiais, de tudo que eu já ouvi, de tudo que funciona, eu não sei nem se eu tenho condição de lhe pedir um orçamento. Eu falei, gente, mas não é assim. Eu tenho que fazer de acordo com a realidade brasileira, né? Senão, volto àquela história. Eu fico fora de contexto, eu estou fora da história. Então, não é assim. Então, assim, são 36 anos, eu me orgulho de dizer isso, de indústria, né? Eu criei a Granelita e vou ficar à frente dela até o último momento, né? Eu amo o que faço e eu fico sempre ouvindo, tem uma dificuldade num transporte, tem uma dificuldade numa tubulação, e às vezes tem coisas que eu falo, gente, nesse momento não pode ser um produto base em água. Para esta solicitação, para esta demanda, como se fala hoje, o base água não vai aguentar. Por esta razão. Eu sempre vou explicar para você, eu nunca vou dizer, porque é. Eu sempre vou falar assim, tem onde eu posso escrever? E explicar para as pessoas. Então, eu acho que assim, a WebSilos, eu me apaixonei pela WebSilos, né? E ela me enlaçou pela possibilidade de você passar conhecimento, de você ensinar para todos os níveis. De você poder passar esse conhecimento e fazer isso tudo com pessoas que têm o mesmo pensamento, né? Hoje não teve nenhum momento que todos nós que estamos aqui, ninguém se contradisse. A gente soma, eu concordo com você, eu concordo com você. Você faz um negócio muito diferente do meu, mas eu falo assim, nossa, tem tudo a ver com o que eu penso. Pode falar. Você fez assim, eu parei. Fez um sinal lá pro Thiago. Então, eu acho que isso faz a diferença. E, sinceramente falando, eu conheço, já passei por muita coisa na vida, já passei por gerações, por modismos, por uma série de coisas, né? Venho de uma época que não... Eu me nego a dizer minha idade no podcast, tá bom? Mas assim, não vou falar. É uma guria, elegantérrima, né? Tem que falar, né, gente? A elegância da Viviane aqui, ó. Muito obrigada. Mas tem que estar à altura, né? Mas assim, esse processo todo da WebSilos me encanta, porque você percebe nitidamente que ela veio para ficar. Ela não é a WebSilos, a ideia dela, ou como a gente fala, o propósito dela, não é uma coisa imediatista. Em momento nenhum a gente titubeou na forma de eu vou levar o conhecimento eu vou modificar, eu vou melhorar, e não o que é que eu vou ganhar. Isso muda a trajetória.
né? E a união de todo mundo é o que vai ser a nossa força, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, está na minha cabeça. Os Vingadores, eles não eram um só, né? Você tinha o Homem-Aranha, você tinha um monte de gente, ia somando mais, né? E aí se tornou os Vingadores. O Quarteto Fantástico não era um fantástico, eram 4. Era quarteto. Né? Então, assim, os Intocáveis, eles não eram um cara, era todo mundo. E todos deu certo. Então, eu acho que a união de todos nós, que a gente vem de viés completamente diferente e se soma, eu acho que isso realmente vai fazer diferença em outras gerações. E como eu falei, eu vivi várias gerações, vários modismos, várias coisas que surgiram com a velocidade de um balão. Sabe o balão de festa junina? Que sobe muito rápido. Eu sempre falei isso. Balão que sobe muito rápido, ele queima lá em cima. Então, e não é isso que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem um balão que está nas amarras, está sendo solto vagarosamente, sabendo para onde vai, com o ar certo e tudo mais. Então, assim, venho todas as vezes que você achar que tem que dar curso. Venho feliz da minha vida. Venho, a gente acha que 2 dias, 3 no máximo, acho que é o ideal. E venho, como eu falei hoje, quando eu me apresentei, né? Venho para dar um apoio e passar o conhecimento de verdade. Né? Deixar com vocês aquilo que eu desenvolvi durante uma vida. Né? E isso faz a diferença. Então, assim, peço a Deus que nos ilumine, né? Que nos proteja, que leve longe da gente toda energia que não nos serve de nada, e que as pessoas que precisarem de luz encontrem ela aqui. Já visto que o galpão eu fiz uma cor que de manhã é uma cor, de tarde é outra, de noite é outra. Isso chama-se luz, né? E essa luz que a gente vai passar para o agro, que fatalmente irá alimentar o mundo, que o mundo está de ponta cabeça. Né? E Viviane falou uma questão, o marketing está me falando aqui, deu Eduardo de tempo, mas falou uma coisa importante, também a missão nossa é levar todo o nosso conhecimento, tudo mais, com muito amor. Essa é a mensagem que eu tenho, né, para mim, né, e o amor eu não entendia como. Né, como levar amor, não tem palavras de amor para dizer que eu não sou muito romântico, mas o amor é o amor ao próximo, né, é conseguir olhar o outro colega e ajudar ele. E o que eu mais vejo onde eu vou quando eu entro num treinamento, pessoas perdidas, muitas pessoas perdidas, e quando eu saio emocionado muitas vezes. Eu vi que ali 10, 20, 30, 40, 50% às vezes já conseguiu ter o gatilho de mudar e evoluir. Então, agradecer em nome de todos aqui da WebSilos, nossa equipe maravilhosa, não mediu esforços para estar aqui junto com a gente, fazendo tudo isso acontecer, o WebSilos se reposicionando no mercado de uma forma que a gente consiga entregar valor. Olha, gente, não conheço muito bem a equipe de vocês toda, mas eu vou dizer uma coisa, a minha equipe aqui da WebSilos está muito... Pode falar aqui, tu vai botar o pi, não, tá muito top, vamos dizer assim, né? E eles provocam e não deixam a peteca cair. Eles sempre estão buscando, cara, tem coisa aqui para resolver, para melhorar, e já sempre estamos entregando a mais, sempre buscamos entregar a mais, e eles vêm, vamos a mais, né? Isso, agradecer de coração a todos vocês, né? Em nome do Thiago que também, toda a galera que está aqui, e por tudo que estão proporcionando, nossos parceiros, todos convidados aqui também, e deixar um convite para todos vir conhecer o WebSilos Park. Muito em breve vamos passar a data aí prévia da inauguração, estávamos discutindo hoje, possivelmente ali final de novembro, início de dezembro, que a gente vai fazer a inauguração, vamos ver o dia ainda junto com o marketing, toda a equipe, para que a gente possa começar o quanto antes a transformar o setor. Já estamos transformando, né? É só a questão física ali agora que a gente vai evoluir. Obrigado a todos vocês, desejo um sucesso enorme para cada empresa, cada pessoa que está aqui, e até uma próxima, né? Valeu! Valeu, gente! Valeu.